O papel da pregação no culto. Esta é a lição número 12 da classe de adultos. E você, tem um pregador preferido? Uma pessoa que você gosta de ouvir pregar? Um homem, uma mulher? Um pastor, uma missionária? Eu tenho muito apreço pelas pregações do pastor Josué Irion, apesar de já ter um tempo de não poder ouvi-lo, até porque ele prega hoje em espanhol, e meu espanhol não está muito bem configurado, então eu não consigo entender muita coisa que ele fala. Mas quando ele estava no Brasil, e quando ele vem ao Brasil e fala e prega em português, eu gosto muito de ouvir Josué Irion, que para mim é uma referência como pastor desses pastores aí de mídias, pastores conhecidos. Ele é o pastor que eu gosto mais. Tem alguns amigos também, algumas pessoas próximas que eu também gosto de ouvir pregar a palavra. Quando me chamam para ir para um evento e dizem que vai se apresentar um determinado cantor, uma determinada banda, a primeira coisa que eu pergunto é: quem vai pregar? Gosto muito da pregação. Estava ainda há pouco vendo uns flashes da Praça da Apoteosa, no Rio de Janeiro, referente ao carnaval. Estava vendo, nem eu, né? Estava na casa de uma pessoa e passou lá. E me lembrei de quando vinha o pastor Ron Kenoly, lá dos Estados Unidos, aqui na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Também é um homem que eu sempre admirei muito a sua pregação, a sua ministração, a forma com que ele prega a palavra. Porque a verdade é que quando nós vemos que de fato o papel da pregação no culto é determinante, é importante, vemos não somente a pregação, mas o pregador. E aqui não cabe a questão da idolatria ao pregador ou a pessoa que prega a palavra. Não é isso. É a admiração, respeito à pessoa que tem a vida pautada não somente na pregação, mas mais do que isso. É uma pessoa que vive o que ela prega. Tendo em vista que ultimamente vemos pessoas que pregam uma coisa, mas vivem algo completamente diferente. Então não tem testemunho, até prega bem, é eloquente, fala muito bem, prega a palavra com verdade, no entanto vive uma vida de mentira. E é sobre isso que vamos falar na lição de hoje. Introdução. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. É muito fácil ver quando uma igreja ela é fraca. E ela pode até ser lotada, ter muita gente por lá. Mas se ela não tem como primazia na questão evangelística e também na questão discipuladora a palavra como referência, ela é uma igreja fraca. É uma igreja raquítica, espiritualmente falando. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, de conduta. Então, o que tem que ter na ação evangelística? Quando nós vamos sair para evangelizar, o que temos de falar? Eu tenho que falar da minha vida? Das questões que eu faço ou que eu deixo de fazer? O que eu almocei naquele dia? Não. A nossa pregação evangelística é somente da palavra, falar a palavra, pregar a palavra. E isso na questão evangelística. E na questão quando nós vamos discipular pessoas, da mesma forma, também precisamos usar a palavra e somente a palavra. É importante, claro, de termos algumas outras literaturas para ajudar, né, para auxiliar o nosso entendimento, o nosso ensinamento. Até tem questões bíblicas que um livro fala da palavra de uma forma que vai acrescentar ali a questão geográfica, a questão histórica, entre tantas outras coisas. E nos faz entender melhor, é verdade. Mas esse livro, ele jamais, em hipótese nenhuma, substituirá a palavra. Até porque hoje vivemos uma época que se lê muito sobre a palavra de Deus, mas não se lê a palavra de Deus. E é a palavra que tem que ser lida, a palavra que tem que ser pregada, é a palavra que precisa ser ensinada. Então é importante que nós venhamos evangelizar com a palavra, discipular com a palavra. Para quê? Para termos uma igreja forte, edificada na rocha e não uma igreja edificada na areia. Ministério da Palavra e seu propósito, a pregação como proclamação. Nesse aspecto, a pregação
tem o propósito de revelar a Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Infelizmente, de uma certa forma doutrinária, as pessoas usam muito, quando vai evangelizar, usam muito a palavra para dizer que uma pessoa está errada porque ela pratica um determinado pecado ou coisas, não é nem pecado, usos e costumes, por exemplo. E começam a encher as pessoas de que você não pode isso, você não pode fazer aquilo. Isso não é uma pregação evangelística. Quando nós vamos pregar a palavra, principalmente na rua, né, em lugares públicos e não na igreja, mas em um lugar público, nós temos que fazer o quê? Fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Conheçam que o Deus amoroso deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu único Filho para morrer na cruz por nós. Essa é a nossa mensagem principal. É a mensagem de amor e fazer com que as pessoas conheçam a Deus, saibam quem é o Criador, quem é o mantenedor do universo, quem é que criou o plano da salvação, quem criou o homem. Então aqui cabe muito a pregação como proclamação. Para quê? Para proclamar a Deus, o conhecimento sobre Deus. É claro que numa perspectiva de usos e costumes, falaremos a respeito disso num culto de doutrina, por exemplo, né, para que as pessoas, os novos convertidos, compreendam como proceder, como andar. Aí ele ali vai saber como, o que ele pode e o que ele não deve fazer. Mas para pregar a palavra, não se faz isso, porque na verdade você vai espantar as pessoas. Como é que você vai chegar para as pessoas e dizer que ela não pode isso ou não pode fazer aquilo? A primeira pessoa, as pessoas já vão sentir ali uma questão de: como é? Essa pessoa nem me conhece, já vem me julgar? Como é isso? Então, o ponto principal é pregar a palavra, ministrar a palavra para as pessoas terem conhecimento de Deus, saber quem é o Senhor, até porque a maioria das pessoas falam muito de Deus, mas não sabe quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele nos proporcionou e o que Ele nos proporciona na sua essência. Então, é importante que nós venhamos mostrar a grandiosidade de Deus quando nós vamos fazer uma questão evangelística, um evento evangelístico. O caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher e o resultado disso foi a sua conversão. Observe que Deus usou a pregação de Paulo para fazer o quê? Abrir o coração de Lídia. E por quê? Porque Deus usou a pregação como um instrumento para revelar aquela mulher. E qual foi o resultado? Lídia se converteu. Mais uma vez, é a questão da pregação da palavra. É um famoso, como as pessoas falam aí no mundo, né? Enfeitar o pavão. Quantas pessoas hoje vão pregar a palavra e ficam enfeitando o pavão, dizendo frases prontas, jargões prontos, para assim ganhar pessoas. Existe uma questão que as pessoas falam muito, que eu tenho uma certa bronca, que é quando a pessoa vai evangelizar uma pessoa e diz assim: você comete pecado porque você tem um vazio do tamanho de Deus. Isso não é verdade. Quando alguém fala isso para uma pessoa, a pessoa começa a compreender que o pecado dela é justificado. Não tem nenhum problema ela cometer aquele pecado, independente de que pecado for. Ela pode continuar pecando porque é o vazio que ela tem do tamanho de Deus. E isso é perigoso, porque se a pessoa compreende assim, o que vai fazer? Vai continuar pecando. É claro que não é uma contradição que eu estou dizendo, que outrora, agora há pouco falei, a gente não pode julgar e agora eu digo que a gente tem que julgar. Não é isso. É que quando nós compreendemos que Deus é quem abre o coração, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos ter muito cuidado da forma com que nós vamos falar com a pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado para que assim não venha assim ficar enfeitando tantas coisas, né, falando tantas coisas de efeito pronto, e as coisas desandar. Existe uma outra questão também que as pessoas falam que também não é verdade, que está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E quando muitas pessoas que não vão evangelizar usam muito esse termo. No entanto, Jesus estava falando isso não para o pecador. Jesus estava falando isso para a igreja. Era para a igreja. Ele estava dizendo: olha,
essa aqui é a igreja minha, mas vocês me deixaram do lado de fora. Aquilo ali é uma repreensão de Cristo para nós, para que nós não venhamos ficar como aquela igreja. Então, é necessário que nós venhamos colocar a pregação da palavra em primeiro lugar para evangelizar e mostrar realmente a grandiosidade de Deus e o amor imensurável de Deus pela humanidade. A pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. De conformidade aqui com a questão de Lídia, que a palavra de Deus abriu o coração de Lídia e Lídia se converteu, assim também são os novos cristãos. À medida que nós pregamos a palavra, o pastor prega a palavra, o líder do departamento prega a palavra, essa pessoa precisa crescer e amadurecer no Evangelho. Como é que ele faz isso? Sendo discipulado pela palavra, instruído pela palavra. Quantas vezes nós estamos nos cultos e as pessoas falam sobre tudo, menos da palavra, usam a palavra, leem a palavra, mas quando vão falar, não falam nada a respeito da palavra. Muda completamente o foco, falam de si mesmas, pessoas que ficam falando muitas vezes de testemunhos que não edificam. Então precisamos ter cautela, sabedoria ao falar, principalmente quando nós estamos falando em público, lá no local público, praça, eventos dessa natureza, com questão evangelística, ou até mesmo dentro da igreja, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos falar de um testemunho que na verdade não edificará ninguém, na verdade vai fazer com que as pessoas se sintam até constrangidas de ouvir. Então é necessário usar a palavra para que as pessoas sejam discipuladas e instruídas somente na palavra. A igreja precisa somente da palavra para ensinar sobre as questões sobre o Senhor, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós venhamos ter assim um direcionamento da parte do Senhor para que nós não venhamos crescer quando nós vamos falar da palavra, mas que nós venhamos diminuir e fazer com que a palavra do Senhor seja o centro da nossa pregação, o centro da nossa mensagem, tanto para instruir, para ensinar, para que assim, para discipular, para que assim as pessoas cresçam verdadeiramente no Evangelho da Palavra. Sinopse: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. O ministério da palavra e sua importância, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. Temos aqui alguns pontos interessantes. Por exemplo, que o Espírito Santo traz para nós exortação e consolo. O Espírito Santo ele nos ensina a andarmos aqui e ali. Ele nos consola quando nós estamos entristecidos. E também pode vir em tom de elogio. Esse elogio é importante frisarmos que aqui, tanto na questão até mesmo da edificação da igreja, quando vem uma profecia, por exemplo, que nos traz um elogio, por exemplo, ou uma repreensão, nós devemos aceitar a ambos, mas precisa ter um cuidado com um determinado ponto. Se eu chegar para a sua vida, pessoalmente, e te repreender, ainda que seja na palavra, talvez você vai relutar. Ele nem me conhece, está me falando isso, porque eu nem estou enquadrado nisso, ou ainda que eu esteja enquadrado, por que está falando isso para mim? Mas se eu chegar para você com um elogio, a probabilidade, eu elogiando você, a probabilidade de você aceitar isso como se fosse de Deus, existe uma grande probabilidade. Por quê? Porque nós estamos muito abertos a elogios e fechados para a repreensão. E aqui cabe entender o seguinte: nem todo elogio ele é edificante, ou seja, vem da parte de Deus. Assim como nem toda repreensão também não vem. Então precisamos compreender que quando Deus usa alguém, nós precisamos discernir se aquilo é de Deus ou não. Sabendo que é de Deus ou não, independente se é uma repreensão ou um elogio,
nós vamos guardar no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão numa vida completamente perdida e recebem uma palavra de elogio que na verdade não é da parte do Senhor, parece que é de Deus, mas não é. E a pessoa acaba continuando naquela vida de pecado, achando que está fazendo certo, porque não, eu estive na igreja, Deus usou uma pessoa e me elogiou porque estava se agradando da minha vida assim, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então é perigoso. A repreensão, de modo geral, nós somos mais fechados a receber repreensão, inclusive até dos pais, né? Nós somos muito fechados. Meu pai e minha mãe brigou comigo, fez isso, fez aquilo comigo. Nós somos mais fechados para a repreensão, mas lembra que a Bíblia diz que Deus repreende a quem Ele ama, Deus corrige a quem Ele ama. Então é importante que nós vamos diferenciar a questão do elogio e da repreensão. Cuidado com o elogio, até mesmo na profecia. Pode ser um elogio, mas que não é da parte de Deus, isso é perigoso. E a repreensão também. Isso também é interessante. Notarmos que às vezes a pessoa usa a profecia ali numa repreensão, parece que é uma profecia, mas na verdade não é, a pessoa está falando da carne. Mesmo repreendendo. E está repreendendo uma pessoa que na verdade tem uma vida piedosa diante do Senhor. Então precisamos ter cuidado e ter discernimento para saber quando é da parte do Senhor e quando não é, para que nós não venhamos assim cair, por exemplo, numa armadilha de um elogio ou mesmo de uma repreensão. Formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja afirmar-se cada vez mais os seus valores. Quais são os valores do reino de Deus? Quais são os valores da igreja? Quais são os valores bíblicos? Quando falamos de valores, aqui é importante falar sobre a questão de caráter. O valor aqui é o caráter. Qual o caráter? Qual é o meu caráter? Como é que eu estou vivendo uma vida cultural? Eu estou indo de acordo com a cultura ou eu tenho um caráter bíblico que eu vou continuar firme? Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Não se curvaram e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas eles se mantiveram firmes. Por quê? Porque eles tinham o seu caráter bíblico, um caráter cristão, ou seja, um valor cristão. Então, quando a pregação ela é de fato uma forma, um instrumento verdadeiramente usado para forjar o caráter cristão, é uma bênção. Por quê? Porque a palavra do Senhor está sendo pregada genuinamente, firme, dentro do propósito da palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Então essa pessoa que está ouvindo está sendo edificada, está ali recebendo uma repreensão ou um elogio, que for o caso. Então aquela palavra está formando o caráter dessa pessoa. Então essa pessoa, a partir de agora, estava pecando, agora não peca mais, porque agora ela foi moldada dentro do valor bíblico, dentro do caráter bíblico. Então, e nós? Como é que nós estamos, né? Ainda mais agora, nessa época do carnaval, será que nós vamos deixar a igreja agora e dar um pulinho lá no mundo para ir para o carnaval, ou vamos nos continuar firme no propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor? Isto é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas falam do carnaval, digo cristão, né? Que na verdade está com o pezinho lá. Numa oportunidade, vai para lá. Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair também nesta armadilha. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou os seus discípulos chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Ora, se uma cultura sem Deus influenciou pessoas que andavam diretamente com Cristo, imagine nós, que nós estamos com Cristo, é verdade, mas não ali na presença física. O Senhor está no céu à destra do Pai. Mas eles estavam com Jesus presente e eles foram influenciados. Imagine nós. Então nós temos que firmar muito a nossa fé no Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus não está presente fisicamente, mas espiritualmente Ele está presente conosco. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós devemos fazer o quê? Resistir essa geração perversa, uma geração que está completamente contra o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado, mais uma vez, para que nós não venhamos
estar junto do mundo, não andar de acordo com o mundo. Lembre-se, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, cabe aqui o questionamento: eu vou ser amigo do mundo ou serei amigo do Senhor? Isso aqui é uma escolha que cabe para eu fazer. Eu quem faço e eu quem decido. O Senhor Jesus não vai escolher por mim. Sou eu quem tenho que escolher. Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao mundo? Nós precisamos aqui resistir diante de uma cultura sem Deus, que essa cultura brasileira está muito sem Deus, né? Não vou falar tanto no mundo, mas como nós moramos aqui no Brasil, a nossa cultura está muito sem Deus. Às vezes, muitas vezes, até quando aperta o calo, né? Ainda assim as pessoas resistem ao Senhor. Então, por quê? Porque o Senhor geralmente vem com a palavra de repreensão. Quem quer ser repreendido? A maioria das pessoas não querem. Então, que nós devemos ter, assim, o cuidado de resistir essa geração perversa. Sinopse: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. O ministério da palavra e sua fundamentação deve ser cristocêntrico. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. A palavra, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Por que isso é importante? Porque vivemos numa igreja hoje, num sistema religioso, vamos assim dizer, generalizar aqui só para a gente entender. Sabemos que eu sei que tem exceções, muitas exceções na verdade, mas vamos aqui pegar um contexto religioso nosso, cristão, que o que está acontecendo? Quantas vezes pastores, líderes, estão usando a Bíblia para defender os seus pecados, defender os seus privilégios, muitas vezes com aquela máxima de dizer que não podemos tocar no ungido do Senhor, né? Que o pastor é ungido do Senhor, então nós não podemos tocar nele, então ele pode fazer o que ele quiser, que nós não podemos tocar nele. Isso não é verdade. Quando um pastor ele peca, ele é tão falho quanto nós. Ele é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, separada por Deus, mas também ele não é isento de errar. E uma vez que ele erra, assim como um membro, ele também precisa ser disciplinado. Agora, é importante falar que muitas vezes, hoje, por conta dessa dinâmica de dizer que não pode tocar no ungido do Senhor, o que está acontecendo? Pastores, principalmente pastores da Assembleia de Deus, estão fazendo o quê? Estão usando o dinheiro da igreja para benefício próprio, e é muito benefício. Carros de luxo, por exemplo, apartamentos de luxo, relógios de luxo, celular de luxo, tudo custeado pela igreja. Então isso não é de Deus, isso não vem da parte do Senhor. E por que isso está acontecendo? Porque não estão colocando Cristo no centro. Não é o pastor que está no centro da igreja. O pastor não é a principal pessoa da igreja, o anjo do Senhor, né? O anjo da igreja, como costumamos dizer. Esse anjo da igreja, que na verdade é uma forma simbólica de dizer, ele é um homem, então ele é falho. Então ele não é o centro da igreja. O centro da igreja é Cristo, Cristo no centro. A igreja é fundamentada e edificada, firmada em Cristo e não no pastor. Então nós devemos ter cuidado de compreender que quando nós falamos da pregação da palavra, nós precisamos pregar que Cristo está no centro. Deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, como um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Quando observamos os pregadores de hoje, também não vou generalizar, não sabemos que tem algumas pessoas sérias. O que acontece? Muito modismo. As pessoas falam de uma forma de autoajuda, né? Pregam uma autoajuda, mas na verdade o que nós precisamos é de ajuda do alto.
buscar as coisas que são de cima, Colossenses 3. Mas o que esse povo quer? Quer seguidores em redes sociais. E é aquilo que eu falei com você, volta lá no início que eu falei com você. Se eu for chegar para você te repreendendo, você não vai me aceitar muito, mas se eu chegar com um elogio, você certamente me aceitará. A ideia aqui é essa. Os pregadores modinha, o que eles fazem? Eles trazem uma mensagem de autoajuda, aquela coisa bonita, fantasiosa, de que você é a pessoa mais importante do centro do universo, que Jesus vai correr atrás de você, que isso, que aquilo, e você se acha uma pessoa mais importante do mundo. Somos importantes? Sim, mas Jesus não vai correr atrás de ninguém. Lembra lá de Lucas 18:18? Do jovem rico? Você viu Jesus correr atrás do jovem rico? Quando lá em João 6:68 fala sobre quando Cristo estava fazendo um discurso ali duro, firme, que as pessoas estavam indo embora. Lembra? Você viu Jesus mudar o discurso para buscar as pessoas? Não, Jesus ainda indagou os discípulos. Quer ir atrás deles? Por quê? Porque Jesus está no centro. Jesus prega a palavra. Ele falava a verdade, a pregação da palavra. Não uma questão envernizada, né? da questão de botar um verniz por cima e parece que está bonito, mas só parece, né? A profundidade mesmo não tem nada. Então, é perigoso essa questão de que nós devemos compreender que quando aparece a questão de muita modinha, né? Pregador de moda, né? Pregadora da moda, entendemos que é o seguinte: a pregação ela precisa ser bíblica e nós não devemos usar a Bíblia para o nosso benefício. Você prega a palavra, não use a palavra para o seu benefício. Pregue a Cristo e este crucificado, que Deus vai fazer maravilhas no seu ministério. Quando você for ministrar a palavra, quando você for pregar a palavra, você verá que você vai fazer a diferença, porque você está pregando a palavra de Deus com amor, com zelo, para a edificação da igreja. Então, não se preocupe com a sua agenda, que nesse sentido, você pregando a palavra da forma correta, não se preocupe, quem vai cuidar da sua agenda é o Senhor. Sinopse: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrica e, ao mesmo tempo, bíblico. E se é bíblico, só pode ser cristocêntrico. E se é cristocêntrico, é bíblico. Conclusão: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Portanto, se você vai pregar a palavra, prega refletindo sobre os valores do reino de Deus. Quais são os valores? Será que nós esquecemos os valores cristãos? Será que nós deixamos de lado os valores do reino e estamos dando mais ênfase aos valores culturais de uma sociedade sem Deus? Será que nós estamos deixando o Senhor de lado para abraçar o mundo? Lembra de 1 João 5,19? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos do Senhor. Então nós não estamos no maligno, nós estamos no Senhor. Então que nós venhamos continuar firme com os valores do reino, com os valores do Senhor. Biblicamente falando, vamos pagar aí um sofrimentozinho aqui e ali, sim. Vamos passar no deserto, por conta disso, sim, passaremos. Mas que nós venhamos uma fornalha de fogo ardente, sim, também passaremos. Mas que nós venhamos passar com o Senhor e ainda que pereçamos, que nós venhamos assim perecer nas mãos do Senhor, pregando a palavra da verdade, assim como o profeta João Batista. Revisando o conteúdo. Número 1. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Número 2. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. Número 3. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Número 4. O que significa que a igreja precisa mostrar, de forma bem didática, sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Número 5. O alvo da pregação é revelar Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que verdadeiramente nós venhamos
compreender o papel da pregação no culto. Realmente o culto precisa ser um culto da pregação da palavra. É o papel da pregação no culto. Nós devemos continuar no culto ou nos lugares públicos pregando sempre a palavra. É importante nós frisarmos isso, porque hoje em dia vivemos uma sociedade que muitas vezes no sistema religioso nosso estamos deixando a pregação da palavra de lado, dando muita ênfase à coreografia, louvores, entre outras coisas. Não que isso não tenha importância, sim, tem importância, mas nada, absolutamente nada, no culto é superior à pregação da palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!